Graça e paz, povo de Deus! Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra transformadora, uma palavra que veio para abençoar e que veio para edificar a tua vida. Ela está lá no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 27 ao 31, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele ainda com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, ainda de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam também todos. Amém? Até aí. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso caminhar. A palavra ainda nem saiu da nossa boca e Ele já conhece. E o Senhor, andando com seus apóstolos, Ele tinha em Pedro um homem que precisava ser trabalhado para que ele assumisse a função de líder da igreja. Porque uma vez que lá em Mateus 16, ele tinha recebido as chaves da igreja, sendo ele líder dos 12 apóstolos. E o Senhor, ele iria enfrentar uma ruptura entre os 12, que era Judas. E nesse mesmo contexto ainda, o Senhor chega e fala para Pedro aquilo que eu e você precisamos aprender. Essa lição, porque nós precisamos ser trabalhados por Deus. E para assumirmos novas posições espirituais, você não pode deixar a sua vida paralisada. Você precisa se abrir para um ministério, porque obviamente Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, não para que nós enterremos ou para que nós fiquemos trabalhando superficialmente. E Pedro, ele precisava ser trabalhado por Deus, sabe? E o Senhor, ele trabalhou com Pedro em primeiro lugar, quebrando a arrogância. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala a Timóteo sobre 19 características demoníacas que vão impregnar as pessoas nos últimos dias. E uma delas é a arrogância. A arrogância daquele que se acha melhor e maior do que todos. A arrogância daquele que acha que porque tem algum atributo físico ou intelectual, ele é superior a todos. A arrogância daquele que menospreza os outros e que ele é surpreendido quanto às suas condições pessoais. E Pedro, ele era um homem arrogante. E a entrega das chaves, aquilo trabalhou até que negativamente na sua vida, porque na personalidade de Pedro, talvez ele achava, eu sou melhor do que todos. Só que Jesus chega e fala para Pedro: Pedro, hoje o galo vai cantar 2 vezes. E antes que ele cante a 2ª vez, tu me negarás 3 vezes. Olha, Pedro, ele estava querendo desmentir a Jesus, mas ele era tão arrogante que o arrogante não tem ouvidos. Jesus estava falando para ele aquilo que iria acontecer, mas o arrogante, ele não tem ouvidos. O arrogante, ele é o dono da verdade. E Jesus, ele precisava quebrar a autossuficiência de Pedro, daquilo que era o seu individualismo, achando que não precisava de ninguém, eu me basto, achando que eu estou bem e o resto que se dane, achando que a comunhão não é importante. Satanás coloca as pessoas isoladas para que esse individualismo crie uma autossuficiência mentirosa. E Pedro, ele precisava ser curado da arrogância, precisava ser curado dessa autossuficiência, no sentido de ser o único, o absoluto. E ele precisava ser curado, em segundo lugar, da religiosidade, porque o religioso, ele é hipócrita. É claro que Pedro, ele tinha medo das coisas que iriam acontecer. É claro que Pedro já sabia que Jesus seria preso, que ele seria crucificado. E essa é a história daquele que se levantou um dia para trazer salvação ao mundo. Essa é a história do Evangelho. Não adianta dar um de religioso. De maneira nenhuma, Senhor. Porque na hora do vamos ver, a tua religiosidade, ela te denuncia. E ao invés de ter ousadia, ao invés de ser um homem preparado, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Lamentável.
choro, dor, mas a bênção é que houve perdão. E há perdão hoje para você. O Senhor, Ele quer curar o teu casamento. Ele quer curar a tua vida. O Senhor quer te dar aquele olhar tão profundo que Ele deu a Pedro. Você que negou ao Senhor ao abrir mão do teu ministério. Você que negou ao Senhor ao ir para as baladas. Você que negou ao Senhor quando te perguntaram, você serve a Ele? Não. Então, há uma pendência. Você precisa chorar. Você precisa de se arrepender. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Porque Pedro, se ele não tivesse sido curado, ele não teria sido o apóstolo que ele foi. Porque a partir dali, ele tomou uma posição contundente, firme de servir a Deus. E o Senhor quer que hoje você seja curado. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, se você tem negado a Cristo com suas atitudes, com seus comportamentos ou com seus posicionamentos, volte hoje para os caminhos do Senhor. Que você possa fazer hoje cair por terra toda a arrogância, essa autossuficiência. Que você possa assumir e dizer, eu preciso de ti, Senhor. Que você quebre hoje toda a religiosidade cruel, avassaladora, que te prende e que te faz criar imagens na tua mente, mas faz com que você seja uma pessoa completamente frágil diante das pressões. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais lhe fará. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Graça e paz.